Amém? Um simples bom dia. Eu botei agorinha mesmo lá no meu Facebook. Um simples bom dia, uma simples paz que você deseja ao seu irmão pode mudar o dia dele. Sabia disso? Você começar o dia de coração, bom dia, meu irmão, a paz, que o seu dia seja excelente. Você nem sabe que esse dia está mudando a vida dessa pessoa, porque tem gente que está, toda caída, cheia de problemas, cheia de lutas. Amém? É importante a gente saber. Eu até falei sobre isso sexta-feira, poder da palavra. Ela te derruba ou ela te levanta. Então vamos usar as palavras sempre positivas, que da sua boca, da nossa boca, sempre saia coisas boas, porque assim você está se abençoando e abençoando a pessoa que está te ouvindo. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. A nossa luta, você já sabe, ela é espiritual. Amém? De vez em quando vou falar umas palavrinhas em espanhol, porque a gente está transmitindo ao vivo para a Argentina. E eles estão lá impedido, impossibilitado de cultuar na igreja Deus por causa do famoso lockdown. Amém? Fique em casa. E infelizmente eles não podem hoje ter o privilégio que nós estamos tendo aqui. Amém? Então, se sair algumas palavras assim de vez em quando em espanhol, não esquenta não, ainda que você não entende, eu não estou xingando ninguém. Glória a Deus. E Argentina, Córdoba, Madeiro, que Deus também nos bendiga desde já, fortaleça a fé de cada um de ustedes, e que aun que não pueda estar na igreja, o importante é não perder a fé. E se vocês, Argentina, querem acompanhar-nos, 2 Crônicas, capítulo 29. Já encontraram aí? 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, ou Ábia, e era filha de Zacarias. No versículo 2 disse a Bíblia: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém? O que ele fez no primeiro ano, no primeiro mês? Ele abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Se abriu é porque estava. E é sobre isso que eu quero falar. Amém? Porque esse ano foi o ano de fechar igrejas. Ano passado, foi o ano de muita gente, infelizmente, se afastarem de Deus. Porque muitas igrejas, não só aqui em Três Rios, no Brasil e no mundo inteiro, infelizmente não suportaram a pressão do fica em casa. E eu acredito, e eu venho falando isso para vocês, que por detrás de todo esse desastre, Covid-19, tanta morte, tanta gente no mundo inteiro morrendo, não é só no Brasil não, gente. Então, fora esse desastre que está acontecendo no mundo inteiro, Satanás também está se aproveitando para que a igreja do Senhor Jesus seja ela prejudicada. Eu tenho todos os
dias mandado mensagem para nossas igrejas na Argentina. Deve ser por isso que eu estou com a garganta arrebentada, porque é muita coisa. É falar lá, é falar aqui, é falar na rádio, é falar no YouTube, todo dia, todo dia. Nosso trabalho é esse, eu tenho que trabalhar. Amém? E eu tenho falado que, como hoje, domingo, não somos somente a igreja Sião. No mundo inteiro, agora, quem pode congregar, está congregando. Então vamos dizer que nós não... Vamos supor que o mundo não tivesse em pandemia e todo mundo hoje, agora, tivesse aqui, adorando, cantando, louvando, orando. Isso cria uma barreira espiritual para impedir o mal de agir. Para que ele veio? Para matar? Mas enquanto a igreja, que é o exército de Deus na terra, está orando, está louvando, está cantando, está glorificando, está orando, ele não pode. Então qual é o segredo? Precisamos parar o louvor. Precisamos parar a adoração. E por favor, não venha com essa coisa de que eu oro em casa não é igual não. Jesus disse, onde tiver 2 ou mais, se você conseguir reunir dentro da sua casa 2, 3, 4 para adorar, glória a Deus, você é bem-aventurado. Mas numa grande maioria você está sozinho. Você quer orar, o filho está gritando. Você quer orar, o vizinho está colocando um som alto. Você quer orar, está lá. Você entra para o banheiro para orar, se só tiver um banheiro, estão tocando no banheiro. É igreja, o lugar é igreja. E o diabo sabe disso. Então você imagina o Brasil orando, o continente africano, asiático, o mundo inteiro adorando. Isso forma uma proteção muito forte espiritual para impedir o Satanás de agir no nosso mundo. Mas com o Covid-19, a igreja praticamente parou. E você vê, você analisa o que está acontecendo no nosso mundo. A igreja parou, o mundo parou, e o mundo vem o quê? Retrocedendo. Que o diabo conseguiu parar o louvor, a adoração, a união. Isso aqui agora está impedindo Satanás de fazer muita coisa ruim entre rios. Quem crê nisso? Não é só a gente, não. Toda a igreja agora que está aberta, orando, Satanás está furioso. Você compreende? Se você está cheio do Espírito Santo, você entra num centro do Burugundum lá, e eles podem tentar lá cantar e fazer o que for para o bicho arriar, ele não arreia. Por causa de você. Uma só pessoa. Se você mora em frente, do lado, num bairro onde tem um centro, dobre o seu joelho e começa a orar no momento do Burugundum, você vai ver o que vai acontecer. Uma pessoa. Agora você imagina a igreja. Essa história, ela vai nos lembrar o ano que nós estamos vivendo. Porque no primeiro ano do rei Ezequias, ele queria fazer o que era reto, ele foi para a igreja. Ele mandou abrir as portas da igreja para consultar o sacerdote, para fazer os rituais antigos que antes se fazia, para agradar a Deus e Deus abençoar o seu reinado. É como algo assim: vamos lá apresentar o meu reinado para Deus. Eu não quero reinar sem Deus. Só que ele tem uma surpresa. No versículo 4 disse: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa de quem? Deus de vossos pais. Tirai da onde? O que? A imundícia.
Presta atenção, levita, pastores, sacerdote. Eu dei uma olhada lá, eu fui abrir a casa de Deus lá, eu não gostei do que eu vi não. Vocês têm que limpar isso. Aí ele disse mais: porque nossos pais pecaram ou prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o que eles fizeram? Os deixaram. Amém? Porque às vezes a pessoa pensa assim, que fazer mal, pecar, não, mas eu não estou indo, mas não estou pecando. Eu não estou congregando, mas eu continuo na fé. Essa história é do capeta. Me perdoe o vocabulário. Amém? Porque qual foi o mal que eles fizeram? Eles não se prostituíram. Eles não foram atrás de outros deuses de pau, de pedra, de gesso. O pecado foi que eles deixaram a Deus. Quem está colocando atenção? E como é que eles deixaram a Deus? Preste aí atenção. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Como é que eles pecaram? Desviaram o rosto do tabernáculo. Quero saber mais de igreja. A partir de hoje eu vou viver minha fé, mas eu não congrego mais em nenhum lado, não confio mais em ninguém, não confio mais em igreja nenhuma. Olha o pecado, preste atenção. E também, versículo 7, o que eles fizeram? Fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. O que eles fizeram, bispo? Olha para mim. Eles se esfriaram. Eles, me perdoe que eu vou te dar as costas por um minuto. Eles deram as costas para quem? Para Deus. Eles tiraram a preocupação. Ou seja, isso não é problema meu. Por isso que eu estou falando que essa história ela é muito similar ao que está acontecendo, como falei de Ageu da vez passada. Vocês lembram de Ageu? Trabalharam muito, colheram pouco, comeram, não se saciaram. Por quê? Porque enquanto cada um corre para suas casas, a minha está deserta, vazia. Por isso, estou falando de Ageu, não é isso aqui não. Tudo que vocês estão fazendo estão dando errado. Foi a reclamação de Deus com o povo que fez algo similar a esse povo aqui. Pecaram, prevaricaram, deram as costas para Deus, abandonaram o santuário, não queimaram incenso. Amém? Deixaram as lâmpadas dos pórticos, porque antes não havia luz elétrica. Então o levita tinha que todos os dias ir lá e pegar o azeite, jogar na lâmpada e acender. O fogo não podia se apagar. Alguém me acompanha até aí? Simplesmente eles se relaxaram e deixaram a obra de Deus, repete com o bispo, abandonada. Como eles deixaram a obra de Deus? Abandonada. Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, qual foi o versículo que a gente parou? O 7. Fecharam as portas do pórtico. Fechou a cortina. Não aconteceu isso aí, por aí? E não segue acontecendo? Cada tanto a gente ouve aí uma notícia. Fechou tua igreja. Fechou tua igreja. E para a igreja fechar, o povo de hoje tem que repetir as mesmas atitudes que esse povo fez. Porque nenhuma igreja santa de Deus aqui na terra, nós somos o exército de Deus na terra. Creia você ou não, Deus escolheu a gente para a gente combater contra o diabo. Amém?
A gente tem autoridade, nós temos autoridade no louvor, na oração. Diga a glória a Deus. Nós temos autoridade quando estamos na presença de Deus, de repreender o agir do mal. E olha só, Satanás sabe disso, que aqui está o exército. E a melhor coisa que tem, o que é, bispo? A melhor coisa que tem é parar o exército, calar o exército. Então, nós paramos lá no versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, fecharam a igreja. Apagaram as lâmpadas, claro, igreja fechada, como é que vai apagar a luz da igreja? Eu estou traduzindo o que aconteceu lá, para você entender que a história em muitos lugares se repetiram. Amém? Apagou a lâmpada, a igreja fechada, conta chegando, não tem como, vão cortar. Aconteceu isso no passado? Aconteceu. Só que no passado não era luz elétrica. No passado era combustível. Esse azeite aí que a gente hoje unge vocês, colocava lá na lâmpada e tinha aquela mecha, a moda antiga, quem lembra? Como se fosse um lampião. Então, aquilo era que iluminava. Mas como a porta estava fechada, cadê os pastores? Aonde estão os sacerdotes? Por que eles fizeram isso? Porque o povo deu as costas para quem? Para Deus. Então, não tinha como manter. Era muito difícil manter os gastos do templo se o próprio povo abandonou o templo. Compreende? Então, infelizmente, os pastores tiveram que fechar, buscar trabalho e alimentar a família, que é mais que justo. Amém? Não tem o azeite para a lâmpada, não tem, porta está fechada, a igreja está aberta, mas não, o povo está desanimado para o culto. Então o que fazer? Vamos então entregar a loja e vamos trabalhar, que é justamente isso que o Satanás, se aproveitando da situação mundial, quer fazer com a igreja. Amém? Vamos terminar? Versículo 8. Porque veio grande que? Do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação. Na minha Bíblia diz terror. Depois do terror, o que vem? Assolação. Na minha disse espanto. E aos, o que diz na sua Bíblia? Assobios. Como vós o está vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. Nossos pais caíram, nossos filhos e filhas, nossas mulheres. O rei está mostrando para os sacerdotes. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no meu reinado? Porque o coitado assume um reinado destruído. Passaram o reinado, né? Ezequias está dizendo assim: olha como é que me entregaram o país. Mulheres enfermas, levaram as nossas mulheres em cativeiro, as nossas filhas, os nossos filhos, mataram os nossos pais. Só faltou ele dizer: o que vocês fizeram para que Deus permitisse tudo isso? E o que é que eles fizeram? Deram as costas para Deus. Vamos repetir em voz alta: o que eles fizeram? E a consequência vem. Não vem? Versículo 10. Agora estou resolvendo fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele
e para os servirdes, para serdes seus ministros e queimais incenso. E daí para frente, o rei, ele cria uma situação para que o culto voltasse. Eu não posso falar porque a história chega até o 31. Eu estou no 28. Se eu for ler tudo aqui, a gente não vai ter tempo a Santa Ceia para louvar para nada. Mas vou falar por cima para você entender. Amém, gente? Então ele reúne os antigos sacerdotes, ele manda chamar os antigos levitas, né? E ele mostra por que a situação está como está. Os nossos pais pecaram, abandonando a Deus e dando as costas para Deus. Cada um foi viver a sua vida e deixou o santuário a imundícia. Para que o rei dissesse: tirai toda a imundícia do santuário. Você pode imaginar, gente, como deveria estar, porque é um lugar abandonado. Se você ficar sem limpar a sua casa uma semana, como é que fica o negócio? Todo dia tem que passar. Às vezes eu falo com a minha esposa: eu não sei de onde sai tanto sujeira nessa casa. Limpou ontem, chega hoje já está sujo, já tem poeira de novo no pó, no chão. Então o santuário ficou sujo. O rei disse: vocês façam-me o favor de tirar a imundícia do santuário. Imundícia, ele não falou sujeira não, ele falou imundícia. Vocês não estão vendo que por causa disso nós estamos pagando? Os nossos filhos pagaram. Por que o diabo quer parar a igreja? Esfriar a igreja? O que tu acha desse negócio aí? Amém? Quem está compreendendo? Porque literalmente, ao que ele convém, pelo que eu falei no começo, é que a igreja entre nessa situação. Dói a minha alma quando eu passo na cidade e eu sei que ali era uma igreja e está aquele cartaz escrito: se aluga. Amém? Dói na minha alma quando a gente entra na internet e vejo lá na internet: vende-se púlpito, vende-se cadeira. Na pandemia está acontecendo isso. Os pastores, coitados, não podem fazer nada só. Amém? Porque para ele manter a igreja santa do Senhor, para o exército de Deus se juntar e ali se fortalecer e ali se preparar para a guerra, precisa a igreja. A gente não pode. O soldado precisa de um quartel general para que ele entre ali e ele seja preparado. A igreja precisa da igreja. A igreja é a noiva, ela tem que ser preparada. Jesus está voltando. Nós precisamos de um lugar nosso, um ambiente nosso, aonde a gente pode ali ouvir a palavra, orar, adorar a Deus. Não tem como fazer isso fora. Não tem como. Gente, olha, durante a semana inteira eu vou fazer culto nas casas. Não tem como. Porque talvez você vá aceitar o culto, mas a família não vai. E aí eu vou lá, vai ficar o marido dentro do quarto com a cara feia, porque ele não gosta de igreja. Vai ficar o filho com cara feia. Se toda a família é evangélica, aceita, glória a Deus, é bom demais. Nós vamos lá, vamos nos divertir, vamos orar, vamos dar a palavra, mas nem todo mundo vai ter esse privilégio. Então, nós temos o nosso cantinho espiritual, que é a igreja. Sabendo que a igreja somos nós, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Quem está entendendo? Então nós temos um cantinho espiritual, vamos mudar, para que a igreja, que somos nós, amém? Se une, se reúne para adorar, para ouvir a palavra, para buscar. E o Satanás quer isso aqui, quer abandono, quer desprezo, quer rejeição. Porque o que deu na cabeça desse povo, para esse povo fazer o que fez. Aí muita gente olha, mas os pastores, os sacerdotes, como que eles iam ficar aí? Imagina, eu estou aqui hoje, o pastor ontem veio, limpou a igreja e tal, vamos abrir o culto. Da 9 horas não chega ninguém, meu Deus do céu. Da 9h10 não vem ninguém. Da 9h20 não vem ninguém. Da 9h30 não vem ninguém. Ah, vamos tentar mais um pouquinho, mais um mês, o outro mês a mesma história.
no último mês, o que o bispo vai ter que fazer? Fala para mim, gente. Deixa aí, isso é que a gente não fica na igreja ou em casa de braços cruzados. Não, a gente vem aqui mesmo sem culto e a gente fica ali na porta da igreja trabalhando. Ô senhora, entra, bota o nome, vamos fazer oração, vamos orar, a gente trabalha. Amém? Você pode passar aqui que a igreja está aberta, a mesinha na frente e nós estamos o quê? Trabalhando. Amém? Então os pastores, os sacerdotes, os levitas tinham família, tinham filhos, tinham mulheres. Eles tiveram que ir embora. Gente, a história até o 31 é espetacular. O rei convoca os sacerdotes. Primeira coisa, vamos lá limpar a igreja. Vamos todo mundo, sacerdote. Hoje vai pegar uma vassourinha, o sacerdote hoje vai limpar. Então limparam. Amém? Prepararam a igreja, tiraram a sujeira, jogaram fora. Cadê os levitas? O rei bancou, vai comprar o azeite. Está tudo aí até o 31. Já li essa história várias vezes. Acende as lâmpadas. Amém? A presença de Deus, e eu não posso esquecer disso, que antes tinha se afastado deles, porque eles se afastaram de Deus. Vai sozinho, foi embora. A presença de Deus volta quando eles tiram a imundície do santuário. Oi, olha para o bispo. Vamos supor hoje que esse santuário seja o seu coração. Tira a imundícia do ódio, do rancor, do passado, do que falaram, do que disseram, do que fizeram. Tira a imundícia. Amém? Porque uma pessoa com o santuário sujo, ela não pode ser feliz nunca. Não tem Deus, não tem igreja, não tem nada. Igual uma história que eu li ontem, acho que vocês já leram essa história, eu gostei muito. Vou compartilhar com vocês da minha maneira. Amém? Um casal foi morar no bairro, eu acho que eu já contei essa história, mas ontem eu li ela de outra forma. Ele foi morar num bairro e tinha vizinha. E a vizinha todo dia lavava roupa e estendia o lençol, estendia roupa de cama. E a vizinha nova todo dia olhava pela janela e dizia: nossa, que vizinha suja. Olha como é que está sujo. Acho que ela nem lavou, só jogou água, nem usou sabão. Né, amor? E o marido ali quietinho, porque os homens às vezes ficam quietinhos, né? Aí no outro dia a mulher lava a roupa das crianças e ela disse: meu Deus, qualquer dia eu vou falar com essa mulher. Olha como é que está suja. Essa roupa não sabe nem lavar. Vizinha nova, hein? Imagina se fosse vizinha velha. Vizinha velha, estou falando assim de tempo de ser vizinho. Amém? Entenderam, bispo? No terceiro dia, pega a roupa do marido e a vizinha está lá da janela olhando, criticando, metendo pau, que vizinha suja. No quarto dia, ela chegou e olhou: nossa, como mudou. Olha, as roupas estão limpinhas dela, hein? Pô, será que você falou alguma coisa com ela? O marido falou: não. Mas como é que ela fez? Aí o marido falou assim: não, ela não fez nada não. Eu que acordei mais cedo e limpei a janela. Tirei toda a sujeira da janela para você, para poder você ver bem. Alguém entendeu? Se você não entendeu, no final, busca minha esposa que ela explica para você. Ela gosta de explicar essas parábolas do bispo. Às vezes o problema não está do lado de lá, está do lado de cá. Então, pelo amor de Deus, eu tenho outra história parecida a essa, vocês lembram? Do homem que foi numa exposição de quadros. E todo quadro que ele via, ele criticava. Nossa, esse quadro está horrível, está mal feito. Via outro: nossa, esse quadro está horrível, está mal feito. Via outro e dizia: não sei para que eu vim. Esses homens, esses pintores, não pinta nada. A mulher disse assim: amor, me dá teu óculos aqui. Limpou o óculos dele todinho. Bota o óculos de novo. Nossa, que quadro lindo. Na verdade, eu pensava que estava
mal pintado, mas nossa, que lugar bonito. Porque tem gente que o problema está só do lado de lá, nunca do lado de cá. Amém? Então, antes de criticar a roupa suja da vizinha, dá uma lavada na janela. Se for de vidro, então lava legalzinho, joga aquele limpa. Amém? Seca com jornal, a moda antiga. Quem lembra da moda antiga? Não, jornal dá brilho. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Tem aquele negocinho lá. Alguns ainda usam o jornalzinho. Olha a cara dela ali, ó. Cara de acusador. Fala mal do jornal não, bicho. Deixa limpinho, e quando você vai dar uma olhada do outro lado, você vai falar, poxa, que bacana, tá limpo, né? Amém? Compreende, sim ou não? Porque se você só vê o problema do lado de lá, você não vai ter igreja para congregar. Não vai ter pastor que vai te agradar. Amém? Não vai ter um lugar que você vai se sentir bem, em nenhum lugar. Precisa, como a segunda história, limpar o óculos para poder você enxergar bem as coisas e parar de ficar criticando e dar uma limpada na janela. Assim você vai conseguir chegar, bater a meta. Qual é a meta? Qual é a meta do verdadeiro crente? Chegar até o final. A meta não é o carro, não é a casa, não é o milagre. Isso aí a gente vai recebendo no caminho. A meta principal é chegar até o fim, aonde Jesus disse, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então qual é a meta de todo verdadeiro crente? Ser salvo. Ou você não quer passar a sua eternidade com Deus? Quer ou não quer? Ninguém quer, né? Quer ou não quer? Quer ser salvo ou não quer? Quem quer? Ir para o inferno. Aí, ó. Foi os que não responderam no começo. Aí eu me vingo. Você não fala comigo, eu vou e me vingo de você. Não tem problema. Amém, gente? Vocês entenderam a mensagem? Não parece o que é que a gente está vivendo nos dias de hoje? Infelizmente, tanta morte, tanta desgraça, tanto problema. Infelizmente, vem junto com isso a morte espiritual. Primeiro amor que se acabou. Quantas pessoas que abandonaram a igreja?